Aí, beleza, voltei. Bom, o que acontece? Eu esqueci, eu sou um mulambo, eu tinha que fazer isso aqui para poder fazer demonstração, mas vamos lá. A gente tem um método que retorna aqui, ó, dados do cliente no microserviço de cliente. Jogou o CPF ali bonito, vem os dados. Beleza, a gente precisa de mais um, né? Se a gente vem aqui no obter cartões por CPF, deixa eu até cadastrar um cartão já, para já ficar tudo legal. Beleza. Se eu venho aqui, ele vai me retornar um JSON vazio. Tá bom, beleza. Porque eu não tenho nenhum cartão, nenhum cliente meu tem um cartão associado a ele, ainda. Mas calma lá, o Big Joe. Vamos lá, voltando aqui para o avaliador de crédito. Ele tem o método que eu preciso, que retorna uma lista de cartão, e ele tem um método que retorna os dados do cliente. Bingo! O que a gente vai fazer aqui agora, né? Vai entrar aqui e vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, um método, né, dentro do service que vai retornar a situação cliente, que é o que a gente precisa. Que a gente já tem duas forminhas de dado lá para ele preencher. Um com dados de cliente, outro com lista de cartão. Tá show. Aí a gente vai fazer o quê? Um método aqui, ele vai fazer um try catch, só que ele vai lançar, caso não encontre dados do cliente ou dê um pau ali nos microserviços, ele vai lançar esses dois erros, né? Tá aqui, ó, dados do cliente not found exception, ou seja, se ele não encontrar um, um cliente lá no microserviço de cliente, vai lançar isso aqui. Se der um cacete, alguma coisa no, na comunicação entre eles, vai dar isso aqui também, beleza? Aí ele vai fazer um try com um retornando responsiente de dados cliente, né? Aí ele pegando lá de resource clients, ele utiliza o CPF, porque aquele método também utiliza o CPF, né? E o nosso método aqui, ele utiliza o CPF como parâmetro de busca, né? Ele vai retornar essa lista de cartão cliente através lá do cartão resource clients, utilizando o CPF também. Depois, aí beleza. Esse método aqui, ele basicamente faz o quê? Ele vai lá no resource clients, né? Ele vai lá nos nossos fin clients. Ô, eu preciso desse endpoint aí. Pô, beleza, tá o endpoint. Beleza. Peguei o endpoint, é como se ele fosse assim. Ele vai lá, pega. Nossa, caramba, tá torto aqui, né, mano? Nossa senhora, que falta de profissionalismo, velho. Tá. Ele vai lá, ele faz a requisição. E beleza, eu tô com a requisição aqui. Só que, mano, eu não quero a requisição, eu quero o resultado dessa requisição. Aí a gente utiliza, aqui como a gente está fazendo com endpoint, a gente usa o responsiente. Só que eu preciso dos dados que vem nesses endpoints. Aí a gente vai utilizar o quê? Esse getBody, beleza? Porque aqui, ó, a gente vai fazer esse dados cliente response, ele pegou isso aqui para ele, ele tá com o endpoint dentro dele, beleza? Só que eu não quero o endpoint, eu quero o corpo que vem no endpoint, né? O corpo que vem como resultado, que é isso aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o body. E no de salvar cliente, eu salvei, né? Ah, não. Beleza, ele não vai no corpo, mas meio que mascaradamente ele vai. Tá, cadê? Beleza. Aí o que acontece aqui? Esse dados cliente, a gente pega o corpo dele, né? A gente pega o corpo de dados cliente response e a gente pega o body do cartões response e nomeia ele de cartão cliente e dados cliente. Depois a gente retorna um novo tipo de situação cliente, utilizando como parâmetro ali de preenchimento, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de eu entender, dados cliente e cartão cliente. Quem que é isso aqui? Ó? É esses dois caras. Que são esses caras aqui que tem o body dos endpoints lá dos outros microserviços. Mano, aqui de boa. Se não der isso, ele vai fazer esse try. Se não, é como se fosse um if, né? Um if else. Aí aqui, se não, ele vai fazer um cache de um fin exception com um fin client exception. Por que, que ele vai utilizar esse fin exception utilizando o fin client exception? Porque da onde a gente está pegando os endpoints são dois fin clients. Beleza? A gente registrou eles como fin client. Dá para fazer sem anotar como fin client? Cara, na arquitetura que eu aprendi, não sei. Não dá. Para mim não dá. Se eu não aprendi, não dá. Beleza? Pode ser que dê, né? Mas eu acho que não dá, porque basicamente é isso. Aí, se lançar o fin client exception, a gente vai fazer esse if http status not found.value for igual ao e-status, que é esse cara aqui, né? e.status, a gente vai lançar um throw new client found not exception, né? Dados cliente not found exception. E depois, qualquer coisa também, a gente lança um new erro comunicação microservice exception e.getMessage e o e.status. Beleza? Vamos fazer isso então. A gente já tem um cartão cadastrado e um cliente cadastrado. Vamos subir aqui. Bonitinho. Aí, beleza, subiu. Vamos vir aqui agora no avaliador de crédito e vamos fazer esse get. Né? Ah, não, perdão. Isso aqui está tudo no service ainda. Eu subi
Eu subi erroneamente, fui um pouco precipitado. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai num controller normal, a gente vai criar o endpoint de fato, né? Para poder fazer isso. Aqui eu utilizei o Logger Factory também para ver se o load balancer estava funcionando com ele, tá? Porque a gente veio aqui, a gente criou esse cara e a gente já anotou ele lá no gateway, tá? Por isso que a gente consegue fazer, mesmo que seja requisição utilizando assinatura de método, assinatura de endpoint de outro microserviço, a gente consegue utilizar dentro do Discovery Server, desde que ele esteja jogando pro load balancer, tá? Por isso que a gente consegue fazer tudo aqui. O load balancer é o cara, mano. Esse cara é maravilhoso. É o cara do momento, já dizia, né? Tá, aí a gente vai fazer o quê? O que acontece, né? A gente vai fazer um get, aqui, ó. Aí a gente vai fazer um get para situação barra CPF como parâmetro. Por quê? Porque se eu fosse utilizar só aqui um PF para CPF, ele daria conflito. Por que daria conflito? Porque se a gente for aqui no cartão Resource Clients, você pode ver que ele já faz um get para CPF, tá ligado? E eu estou utilizando a assinatura de o endpoint de outro microserviço. E por isso não daria muito certo. Na verdade, eu acho que eu fiz, deu erro, e depois eu fui lá e arrumei. Mas basicamente é isso. Como a gente está utilizando a assinatura de outro endpoint, se eu faço direto aqui, ó, para CPF, ele dá pau, tá? Não funciona. Pode ser que funcione? Pode, mas eu não vou correr o risco de passar mais vergonha, né? Não lá 6, Deus de misericórdia, velho. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai retornar um response utilizando o path variable CPF, que é o parâmetro lá de busca das duas assinaturas que a gente pegou, né? Vai fazer um try catch também aqui, porque lá no service a gente está utilizando try catch, né? Vai fazer um try, vai retornar uma situação cliente, utilizando situação cliente aqui, né? Vai chamar o nome do negócio vai chamar de situação cliente. E como a gente injetou via construtor, não utiliza AutoWired, menor. Não utiliza, não presta. AutoWired é só para classe de teste. A gente está utilizando, né? Vai puxar, obter situação cliente lá do service, CPF. Acabou, beleza? Vai retornar esse response com ponto ok e no body vai vir situação cliente. Se não, vai fazer um catch de dados cliente not found exception, retornando not found para a gente, ou um erro microservice, retornando response status, resolve e.getStatus. Cara, isso aqui eu não lembro direito, por que tem que estar aqui. Ele tá até em amarelo, mas tipo assim, tem que estar aqui. Se eu tirar isso aqui, eu acho que dá... Ah, tá, tem que estar aqui porque o quê? Porque lá no nosso querido menino service, a gente está utilizando esse cara aqui, ó, né? Esse erro comunicação microservice exception, beleza? E esse microservice exception, aqui, ó, ele tem que ter um string get message e um integer status, né? Por isso, beleza? Vai jogar no corpo e vai fazer um get message também, da mesma forma. Agora sim, a dúvida aqui na minha cabeça clareou. A gente vai fazer esse get para situação traço cliente barra o CPF que a gente quer consultar. A gente não vai diretamente para avaliações traço crédito barra o CPF, porque senão vai dar conflito de assinatura de método. Beleza? Beleza. Ou seja, ele vai fazer retornar uma situação cliente, utilizando a situação cliente, avaliador crédito service, obter situação cliente, utilizando o CPF. Você vai digitar o CPF, pum, 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 e ele vai fazer o quê? Tipo assim, o que eu gosto de pensar é o quê? Que esse método aqui, isso aqui, quando eu coloco depois desse igual, ele foi para dentro desse cara. E esse cara retorna esse cara. Dentro desse cara aqui, a gente tem exatamente. Eita porra, o que eu fiz? A gente tem exatamente as coisas que eu preciso para retornar esse cara aqui, entendeu? Porque aqui a gente tem um retorno de dados cliente e um retorno de uma lista de cartão cliente. Beleza? Beleza. Vai. Agora sim, vamos subir, já subiu, né? Vamos tentar fazer esse get aqui. Olha lá, localhost 8080, avaliações de traço crédito, barra situação traço cliente e o CPF do coitado. Olha lá, ele retornou os dados do cliente, né, do CPF desse cliente aqui, e retornou um array vazio. Por que ele retornou um array vazio? Porque nesse método aqui de cartões por CPF cliente, ele também retornava vazio. E a gente está usando a assinatura desses mesmos métodos. Show? Show! Ficou bom, né? Ainda está retornando vazio. Mas eu acho que na próxima já dá para dar uma terminadola, né? Acho que já dá para terminar. Senão a gente faz em mais 2 aulas. Mas aí na próxima aula já vou começar a me explicar o quê? Isso aqui, bem lembrado, por mim mesmo. Isso aqui foi a comunicação síncrona. Ou seja, eu dependi que avaliador de crédito, o microserviço de avaliador de crédito, o microserviço de cartão e o microserviço de clientes estivessem todos ups para poder fazer funcionar. Mas a partir da próxima aula, eu já vou começar a entrar um pouco mais na explicação de que
da fila de mensagem, fila de mensageria, né? Que é o quê? Eu disparar uma mensagem e esperar ela ser consumida e beleza. Beleza? Aí eu já vou entrar até na explicação do porquê que quando eu paro esse cara aqui e eu venho aqui no microserviço de cartão, ele fica com esse consumerized exception, processing can restart if connection factory supports, né? E fica, olha lá, ele fica startando e restartando, startando e restartando, porque ele fica esperando a comunicação, né, do protocolo MQP, a comunicação MQP acontecer, né? Isso é uma explicação para a próxima